Boa tarde a todos, a todas e a todos. Bem-vindos ao nosso programa semanal Saco de Gatos, em que a gente fala sobre os livros da editora, conversa com os autores, fala do que está saindo, do que já saiu, de temas que a gente gosta de revisitar, de gente que a gente gosta de falar, enfim, programa de falação aqui sobre livros e luta. Estou fazendo hoje o programa da minha mesa na editora, que tem uma câmera mais ou menos, mas faremos assim do jeito que conseguirmos fazer. E o convidado de hoje é o professor Marco Mondaini, que é professor lá na Federal de Pernambuco e que está lançando agora um livro muito interessante, que é o Sistema Prisional, o Labirinto da Punição, Reeducação Falha e Controle Social da Pobreza. Livro fundamental, vocês sabem que a gente aqui na Alameda gosta de livros que tenham uma interface e uma maneira de pensar e interferir na realidade brutal, às vezes, do Brasil, de maneira muito contundente. E esse é um desses livros, O Sistema Prisional e o Labirinto da Punição. Vou até mostrar o livro. Bom, eu volto depois da vinheta para falar com o Marcos sobre esse livro que é interessantíssimo para a gente pensar o sistema carcerário brasileiro na atualidade. Até mais. Até. Olá, Marco. Tudo bom? Boa tarde. Como você está? Boa tarde, Joana. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer estar contigo aqui hoje. Marco, eu gostei muito de ter o seu livro na editora. E eu acho que uma das coisas que a Alameda mais gosta é ter livros que tenham uma possibilidade de interferência na realidade muito concreta. E o seu é um desses livros. Eu queria primeiro que você me contasse um pouco da pesquisa que originou esse trabalho. Bom, Joana, na verdade, a minha aproximação com o sistema prisional se dá aos poucos, né? E há cerca de 20 anos, com a leitura da obra que é fundamental do sociólogo francês, discípulo do Pierre Bourdieu, Louis Vacan, né? Prisões da Miséria, A Onda Punitiva, são obras fundamentais para entender isso que passou a ser uma característica do sistema prisional nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e depois no Brasil, que é o encarceramento em massa. Então, há cerca de 2 décadas, eu entrei em contato com a obra do Louis Vacan e há 2 anos foi lançado um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa de Pernambuco, a FACEP, o equivalente à FAPESP, né? Uma das fundações de apoio à pesquisa, que tratava exatamente do combate à desigualdade, um edital específico de combate à desigualdade social, né? E à extrema pobreza, etc. E foi quando eu preparei um projeto que trata exatamente de uma instituição que faz parte do sistema prisional, né, do sistema penitenciário, que é o Patronato Penitenciário de Pernambuco, que é uma instituição voltada à reinserção da população egressa do sistema prisional na sociedade. Ou seja, né, ela faz parte desse conjunto de instituições que ainda funcionam com a utopia liberal da possibilidade de ressocialização, né? E a pesquisa, ela evidentemente parte de um princípio da desconfiança em relação a essa possibilidade de ressocialização e no decorrer da pesquisa foi comprovado que, na verdade, a ressocialização ela não existe mais, na verdade, ela nunca existiu, a não ser na cabeça dos reformistas
liberais. A prisão não tem problemas. A prisão é o problema. O sistema prisional é o problema, nasce como problema. E nasce como problema particularmente para a classe trabalhadora. Desde as suas origens, desde as origens que estão presentes na pesquisa do Foucault, no Vigiar e Punir, a prisão já se apresenta como um problema, já se apresenta lá naquele momento voltada para o enquadramento da classe trabalhadora reticente, que vinha dos campos, na Inglaterra e depois na Europa como um todo, e tinha que ser forçada ao trabalho, à submissão ao trabalho industrial. Então, naquele momento, a prisão tinha essa função de fazer com que a classe trabalhadora fosse disciplinada. Essa função disciplinarizadora, ela desaparece com o tempo. Então, quando se entra naquele período, e vou finalizar agora esse primeiro momento, essa primeira resposta, quando entra-se na era do encarceramento em massa, a prisão já não tem mais essa finalidade, não tem mais esse objetivo de disciplinar para o trabalho, porque, na verdade, se vivia num mundo em que acontece a crise do trabalho fordista. A gente entra num momento da reestruturação produtiva e da crise do trabalho fabril, do trabalho industrial, como se conhecia à época em que Foucault escreveu o livro lá em meados dos anos 70. E é interessante a gente pensar essa história da prisão. Uma vez eu participei de um seminário lá na Ampul e tal, sobre história justamente do encarceramento e das prisões. E que a pesquisadora em questão mostrava a relação muito tênue, fina e próxima da montagem do sistema de encarceramento com uma ideia religiosa de penitência, por alguma penitência por isolamento, inclusive por ficar numa solitária, às vezes, etc. E tal, e com o fim da escravidão nos países protestantes. Primeiro na Inglaterra e depois, bem depois nos Estados Unidos, enfim, o fim da escravidão. Então, como que a prisão se monta também uma espécie de fábrica do trabalho não remunerado no capitalismo, E isso permanece, não é mesmo? Joana, é preciso que as pessoas tenham consciência de que a prisão é uma instituição de imposição de sofrimento às pessoas. E isso tem uma relação próxima com o pensamento religioso. Então, a religião desempenhou um papel muito importante nesse processo de disciplinarização do trabalho, que era voltado aos vagabundos, aqueles que não se recusavam inicialmente à submissão do trabalho. Então, ela tem uma relação muito estreita com a forma de pensar religiosa, com essa instituição que foi criada, que é o do purgatório. Então, a instituição, a prisão é essa instituição. O problema é que se construiu com o tempo, para usar a terminologia gramsciana, uma hegemonia do punitivismo, uma hegemonia punitivista. E a prisão acabou sendo a panaceia de todos os males. A prisão, e é impressionante como a prisão e a imposição do sofrimento, da punição, que era uma forma de pensar de setores conservadores, mais à direita na sociedade, da extrema-direita, foi também fazendo a cabeça dos setores de esquerda. Então, é realmente uma hegemonia, se construiu uma hegemonia que penetrou em setores da esquerda, sobre a função da prisão, sobre a necessidade da existência da prisão. Nesse sentido, não é de se espantar
é que esse aumento de 350%, Joana, vou repetir, 350% do aumento da população carcerária no Brasil, do início do século XX, do final do governo Fernando Henrique Cardoso até o final do ano de 2022, esse crescimento tenha sido dado em governos de centro-esquerda, né? Os dois governos do presidente Lula, depois um governo e meio da presidenta Dilma, depois os 2 anos do governo Temer, os 4 anos do governo Bolsonaro, e não há nenhuma expectativa de que vai existir uma reversão dessa tendência de encarceramento em massa no Brasil, né? O que me leva a crer que realmente existe uma hegemonia punitivista, né? E que, só para ilustrar, Joana, né? Recentemente, logo depois da publicação, quando vocês me enviaram a foto, né, do livro impresso, né, logo depois foi a governadora do estado de Pernambuco, a governadora Raquel Lira, deu uma entrevista à CNN dizendo que Pernambuco tem o pior sistema penitenciário do Brasil, né? Então reconhece isso, mas reconhece isso no sentido de, na verdade, responsabilizar os governos passados do PSB, né, no estado de Pernambuco. Só que a solução que ela dá é abertura de novas vagas. Veja como existe um círculo vicioso, né, que demonstra claramente como esse reconhecimento ele não acrescenta nada à medida em que apresenta uma falsa solução, que é essa: abrir novas vagas, né, no sistema prisional, que vai gerar uma nova expectativa de encarceramento e um incentivo a que o policial lá na ponta continue com seu trabalho, né, de aprisionamento daqueles setores que são os setores escolhidos, né, escolhidos a dedo, de maneira seletiva, para fazerem parte do sistema prisional. Jovens, negros, homens, periféricos das favelas, etc., que sejam flagrados com algum tipo de envolvimento com o comércio ilegal de drogas, o pequeno comércio ilegal de drogas. E aí, nesse sentido, as discussões sobre a lei de drogas atualmente no Brasil nos fazem ser bastante pessimistas em relação à possibilidade de reversão dessa tendência, Joana. Porque só quem é punido é esse grupo social. Policiais envolvidos com tráfico de drogas não são punidos, empresários envolvidos com tráfico de drogas não são punidos, fabricantes de drogas não são punidos, enfim. Apenas um tipo de pessoa é punida com a prisão e o tráfico de drogas, né? Então, isso Joana, há cerca de 15 anos, talvez seja isso, 15, 10 anos, eu participei de um debate, de um programa de televisão daqui, de Pernambuco, da TV universitária, com um especialista, né, um sociólogo da universidade onde eu leciono, que foi o grande intelectual, o grande planejador daquele que foi o Programa de Segurança Pública, que foi reconhecido internacionalmente como uma referência de programa de segurança pública no respeito aos direitos humanos, né? Que foi o Pacto pela Vida, né? Um programa criado pelo falecido governador Eduardo Campos. Num determinado momento desse debate, e aqui eu chamo a atenção, ele disse exatamente o seguinte: a polícia de Pernambuco prende de maneira seletiva. E nesse momento eu virei para ele e disse, em meio às nossas discordâncias, pronto, finalmente nós temos um ponto de acordo. A polícia pernambucana prende de maneira seletiva. E prende exatamente essa população, Joana, que nós acabamos de dizer. Então, a apreensão de drogas, na verdade, é o subterfúgio, é um instrumento
para fazer com que essas populações sejam contidas, né? E passem a fazer parte desse estocamento dessa população sobrante do capitalismo neoliberal em vigor no Brasil e no mundo, né, também. E é interessante que você mostra, né, nessa montagem do sistema liberal, como do sistema prisional, como as próprias prisões são ilegais, porque infringem todas as leis contra os direitos humanos, praticamente, dentro das prisões. Né? As prisões são lugares que são... Você fala aqui do presídio Professor Aníbal Bruno, não foi isso? E que foi um terror que aconteceu lá. Vamos relembrar um pouco, para falar um pouco, porque isso é fundamental para o livro mesmo, né? O Brasil foi condenado, Joana, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos exatamente pelas condições existentes naquilo que faz parte do complexo do Corado, né? E que levou a uma série de medidas. O judiciário teve que fazer uma intervenção com vistas à redução das penas, né? A fim de que houvesse uma liberação dessa população carcerária. As condições, volto a dizer, Joana, as prisões existem para impor sofrimento a uma determinada parcela da população. Ela não tem mais nenhum sentido de disciplinarização. O seu novo fim, esse é o título do capítulo que abre o livro, o novo fim da prisão, é esse, na verdade, de representar um estocamento, né, dessa população sobrante do capitalismo, que não tem mais condições dentro do capitalismo de ser aproveitada como mão de obra dentro do universo dos empregos que são ofertados, oferecidos dentro do nosso desse estágio atual do modo de produção capitalista. E aí entra em cena, Joana, quer dizer, dentro desse quantitativo de quase 1 milhão de pessoas presas, né? Nós estamos nos aproximando de maneira muito acelerada do primeiro 1 milhão de pessoas encarceradas, né? Existe uma divisão em que 1/3 dessa população é formada por pessoas que foram presas em função de tráfico de drogas e outro terço se encontra pelos tradicionais crimes de atentado à propriedade, né? Que sempre foram uma marca do capitalismo. E uma parte considerável desses presos não tem um processo condenatório transitado em julgado. Então, uma boa parte dessa população entra na prisão sem ter sido condenada e vai sair, provavelmente, da prisão sem ter sido condenada, né? E sem saber por que foi presa, né? Então, porque entra numa condição de isolamento em que os poderes públicos não têm condições da devida assistência de justiça, né, por parte da defensoria, etc. Sem contar as condições degradantes da própria prisão, do isolamento desse preso lá dentro, né? Assim, isolamento em relação a advogado, a direito de advogado de defesa, etc. A direito a ver o próprio processo, etc. Então, o isolamento da família, Joana. Quer dizer, veja, existe a ideia de que apenas um indivíduo é preso, né? Na verdade, quando um indivíduo é preso, quando um jovem negro, né, de periferia, de favela no Brasil é preso, não é só a vida dele que é colocada em suspenso, né? Não é apenas ele que entra no labirinto da punição, um labirinto que não tem saída, mas são os amigos, a família, né? A própria comunidade é afetada por esse encarceramento. Então, por isso eu retorno à primeira frase, né? A primeira frase que eu disse, a primeira afirmação, a prisão não tem problemas, ela é o próprio problema. E não há saída que não seja através de um conjunto de políticas que representam uma retração dessa dinâmica de encarceramento, né? Uma reviravolta nesse processo de encarceramento.
e eu não vejo isso com boas expectativas, já que, em função da existência dessa hegemonia punitivista, em função do atual Congresso, né, e em função do que são as polícias no Brasil, em particular as polícias militares. Essa é em alguns lugares do mundo, essa é uma tendência no pensamento sobre as prisões, né? Entender que elas são o problema e que aprisionar de maneira maciça não é uma solução, né? Então, eu vejo alguns lugares que tem um questionamento disso. Por exemplo, os países nórdicos, Noruega, Suécia, bom, sim, a gente tem eles como um paraíso na Terra, mas lá se tem um pouco desse questionamento do que seriam as prisões. E também Holanda, Bélgica, tem essa ideia. E que se tem, de alguma forma, uma ideia clara de que esse encarceramento em massa está ligado a essa ideia das drogas e do tráfico de drogas, e que a descriminalização das drogas vai ajudar de alguma forma nessa diminuição desse encarceramento. Não se tem essa ideia um pouco generalizadamente, mas... Não, você está certo. A invenção das guerras drogas nos Estados Unidos foram o grande instrumento de encarceramento da população negra estadunidense, logo em seguida, as conquistas resultantes das manifestações, da luta pelos direitos civis nos anos 50 e 60. Né? Na sequência disso, houve toda uma política de contenção nos guetos dos Estados Unidos, né? E, como elemento suplementar, a guerra às drogas, que fez exatamente com que essa população chegasse até o que é hoje, né? Os Estados Unidos como sendo esse país que tem o maior número de pessoas encarceradas no mundo. Mas as taxas nos Estados Unidos são taxas declinantes, né? Se você for pegar apenas pelas taxas, a tendência é de que o Brasil chegue, num curto espaço de tempo, mantidas as taxas atuais, a se tornar a maior população carcerária do mundo. Isso não é uma simples coincidência que Estados Unidos e Brasil se coloquem ali no pódio, nesse infame pódio das 3 maiores populações carcerárias no mundo. Os 2 países tiveram a chaga da escravidão negra na sua história, né? Então, a prisão pode ser muito bem, nesses países, ser considerada um elemento de continuidade com o que foram as plantations, né? O regime de plantations, a escravidão, o latifúndio, a grande propriedade rural. Não há como se desvincular, né? esse encarceramento, essa política de encarceramento em massa desse elemento da formação histórico-social desses 2 países enraizadas no trabalho escravo negro. Não é? Marco, eu queria saber como você vê a ideia da privatização dos presídios, como a gente está discutindo. Joana, muito se fala sobre a privatização dos presídios, né? Mas veja, um dos grandes nomes, né, da luta antiprisional, né, a luta, digamos, abolicionista, da abolição das prisões, é Angela Davis. E Angela Davis fala, nos seus livros, do complexo industrial prisional. Quer dizer, a prisão teria substituído aquele elemento militar do conceito inicial. O conceito inicial era complexo industrial militar, para se falar do que acontecia nos Estados Unidos, e ela começa a falar, então, do complexo industrial prisional, né? A alta lucratividade resultante desse sistema prisional.
No Brasil, essa tendência ainda não é uma tendência, digamos, que tira o nosso sono. Na verdade, o que tira o nosso sono é exatamente aquilo que você disse anteriormente. São as condições das prisões estatais, né, as condições a que são submetidos, a que é submetida essa população, a tortura, né, existente dentro dos presídios, né, as várias doenças que são transmitidas dentro dos presídios, né, a falta de banho de sol, a superlotação, e isso não se resolve através do crescimento, na construção de novos presídios, o aumento de vagas. Então, eu diria que esse não é apesar da preocupação, né, de determinados segmentos, né, inclusive acadêmicos, em relação a essa tendência de privatização, pelo menos o avanço de propostas de privatização, de entrada da iniciativa privada nesse campo, eu não vejo isso como sendo o problema da hora, né? O problema da hora, na verdade, é reverter a tendência de encarceramento que existe no sistema de justiça brasileiro, no sistema de polícia brasileiro, né, nas políticas de segurança pública, e isso passa necessariamente pela questão da discussão que você tocou aqui, da descriminalização das drogas, né, da necessidade de se apontar não para essa população pobre, jovem, negra, que não tem nenhuma condição ou oportunidade, né, através de políticas públicas, né, do Estado brasileiro, e por não ter isso, é forçada a fazer esse pequeno comércio ilegal das drogas, e por conta do seu espaço territorial onde vive, por conta da cor da sua pele, né, no momento da apreensão policial, é qualificada como sendo traficante. Se encontra aí o nó do problema, né? A gente precisa cortar esse nó, né? Sem isso, a prisão vai continuar sendo o problema, né? E nós teremos que escutar da voz dos governantes que é preciso, para resolver esse problema, é preciso aumentar o número de presídios, aumentar o número de vagas no presídio, como se essa instituição ainda tivesse alguma forma de salvação. O livro, obviamente, é uma gota d'água no oceano de luta contra o sistema prisional montado do jeito que está hoje. Mas é uma gota d'água aí, às vezes a gente faz a gota d'água até transbordar a represa e conseguir quebrar, né, essa hegemonia de pensamento em relação ao sistema prisional brasileiro. Marco, eu gostaria muito gostei muito da entrevista, gosto de você na editora e tenho orgulho dos livros aqui, enfim, queria que você fizesse uma última fala chamando as pessoas para a leitura e para esse debate, que é um debate difícil, complexo, não é um livro fácil, é um livro de leitura, não digo difícil a leitura, mas de dados que nos atingem muito diretamente. Eu fiquei realmente mal quando eu li o livro, porque a gente vê coisas que às vezes a gente quer esconder e ela vem à tona, e é justamente vir à tona que é o fundamental nesse caso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, finalmente, sobre o livro. O que eu diria, Joana, é que eu ficaria muito satisfeito se esse livro desse uma pequena cota de contribuição no sentido de fazer com que os setores de esquerda, inclusive aqui, principalmente aqueles setores de esquerda que se encontram hoje no governo, desenvolvessem uma mentalidade antipunitivista, né, que a esquerda se desvinculasse do punitivismo. Mas não é isso que eu percebo. E é isso que eu não percebo na prática concreta, né, do dia a dia, mas também nas declarações em que, volta e meia, aparece uma frase que remete à necessidade de aprisionamento no campo político. Isso daria um outro debate, né? Mas eu sempre fico com muitas pulgas atrás da orelha todas as vezes em que eu percebo esse discurso punitivista
na política. Então, para finalizar, eu me daria muito por satisfeito se esse livro tivesse essa pequena cota de contribuição no sentido da reversão dessa hegemonia punitivista nos setores de esquerda com quem nós dialogamos. E, Joana, eu retribuo aquilo que você disse. Esse é o segundo livro que eu publico pela Alameda. O primeiro livro foi A Invenção da Democracia como Valor Universal, e agora esse livro, Sistema Prisional, O Labirinto da Punição, e vem aí um terceiro livro, né, que reúne um conjunto de entrevistas com as maiores especialistas, as maiores críticas da cultura punitivista no Brasil e também no exterior, né? O professor Raul Zaffaroni também fará parte desse livro, que tem como título provisório, né, Diálogos Antipunitivistas. Então, é um grande prazer poder fazer parte também desse conjunto de autores, de escritores da editora Alameda. Então, muito obrigado, Marco, pela entrevista, pelo livro e pelo próximo livro, que daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma entrevista sobre ele. E queria agradecer a todos que nos ouviram aqui no programa Saco de Gatos, e até a próxima semana com outro assunto e outro livro, mas que esse fica entre a gente, porque é um assunto dos mais fundamentais para o país. Um abraço a todos e até mais.